começa o primeiro vídeo da série Papo Entre Irmãs. O nosso primeiro tema vai ser sobre fases do ciclo menstrual. Bru, fala um pouquinho pra gente sobre fases do ciclo menstrual. Oi, pessoal. Primeiro, esse é um assunto muito frequente, é um assunto que as minhas amigas, as nossas amigas em comum sempre perguntam e, coincidentemente, por eu ser ginecologista, acaba que as pessoas têm várias dúvidas e, enfim, é sempre assunto quando a mulherada se junta, alguma coisa aparece sobre o ciclo menstrual, né? A gente escolheu esse para ser o nosso primeiro vídeo, porque realmente esse é um assunto que permeia todos os outros assuntos e muitos dos assuntos que a gente vai tratar nas nossas próximas conversas. Enfim, toda a nossa vida como mulheres, principalmente se você é uma mulher que não toma anticoncepcional, é cíclica, né? Tem aquele primeiro período do mês em que a gente tem aquele período do mês que a gente tá super fértil, expansiva, quer festar, né? Agora nessa fase quem tá ovulando na quarentena tá enlouquecido porque quer sair e tal e tem que ficar em casa. E aí depois o ciclo vai acontecendo e chega aquela fase que Netflix é o seu melhor amigo, você quer só ficar em casa. E acho que uma das mensagens principais desse vídeo é: não, você não tá louca, nem histérica e nem nada disso. Essa é a sua natureza e é isso que a gente quer trazer nesse vídeo e é sobre isso que a gente vai conversar. Então, bom, talvez as pessoas estejam se perguntando por que a gente tá gravando assim o vídeo, né, e não as duas juntas. Pra quem não sabe, eu moro na Áustria e a Luana mora, por enquanto, no Brasil. Então, a gente deveria estar nessa fase do ano juntas, mas por causa da pandemia não aconteceu, a Luana ainda está no Brasil. Então, esse é o nosso jeito de se unir e trazer para vocês um pouquinho de informação que a gente espera que seja útil para outras mulheres também, como ajudou no nosso processo de autoconhecimento e de harmonização com o nosso eu, mulher, feminino, hormonal, né? Uma das grandes questões que os meus amigos trazem é como harmonizar o ciclo, as fases do ciclo, com essa vida que a gente tem, que na verdade é uma vida moderna, né? A gente tem trabalhos que nos exigem uma rotina 365 dias do ano e, na verdade, que não são nada adaptados ao nosso ciclo, né, que é fisiológico. Então, sim, vão ter períodos que você vai estar muito produtivo, como você mesmo falou, e períodos que você não vai estar produtivo. Então, acho que a grande pergunta é: o nosso ciclo, então, é dividido em 4 fases, a gente pode dizer assim, e eu quero que você fale um pouquinho de cada fase, para que a gente realmente consiga entender, né, enfim, respeitar os sinais que o corpo dá e trazer ele e finalmente conseguir harmonizar o nosso ciclo menstrual com o nosso calendário moderno. Sim. Como que acontece com a gente? A mulher, ela tem vários ciclos ao longo da sua vida, né? A mulher, ela tem, inclusive, eventos bastante marcantes ao longo da sua vida. A mulher vai ter a menarca, que é a primeira menstruação, que acontece ali por volta dos 12, 13 anos, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois. Depois ela vai ter uma mudança, que é um ciclo longo, né? Desde a primeira menstruação até a menopausa, que é a última menstruação. No meio desse caminho, para as mulheres que quiserem, vai vir a maternidade, que também muda o padrão do ciclo menstrual feminino. Depois vem a menopausa e depois da menopausa ainda, enfim, um novo ciclo. Esse é o nosso ciclo grandão. Todo mês a gente experimenta um outro ciclo. E aqui eu tô falando, e é muito importante para as mulheres que não usam anticoncepcional. Que aí a percepção dessa ciclicidade ela é bem clara. Sempre que eu falar do primeiro dia do ciclo, né, coisas básicas. O primeiro dia do ciclo, ele é definido pelo primeiro dia da menstruação. Por quê? Porque as pessoas que criaram o ciclo feminino ou que escreveram sobre o ciclo feminino pela primeira vez foram pesquisadores. Diria eu, inclusive, que foram homens, né? Então, por que eles definiram esse como o primeiro dia do ciclo?
porque o sangue menstrual é a coisa mais visível do ciclo da mulher, né? A primeira vez que se falou sobre menstruação, se identificou que existia todo mês, ou a cada tantos dias, as mulheres sangravam. E que isso acontecia ciclicamente durante anos das mulheres, até que isso não acontecia mais. Na infância não acontecia, quando a mulher ficasse mais velha não acontecia, e no meio da vida, e coincidentemente a mulher era justamente o período em que a mulher engravidava. Então por isso é o primeiro dia do ciclo, porque o sangue é o que a gente consegue ver. Ok, primeiro dia do ciclo, menstruei, beleza. A menstruação, ela é variável para cada mulher, em geral uma menstruação de 3 a 8 dias é considerada normal. A gente vai acabar trazendo um pouquinho a questão da normalidade, mas, enfim, cada mulher é única, então cada mulher é única. O teu padrão, ele é só teu. Isso é muito legal de ressaltar, porque eu tenho muitas conversas com as minhas amigas em que elas buscam, mas é normal, sabe? Mas eu menstruo só 3 dias, eu menstruo 5 dias, eu menstruo 8, às vezes 9, é normal. E eu acho que é legal trazer isso, que na verdade somos todas normais. Cada corpo é um corpo, exceto uma exceção, né? Que, enfim, realmente um período muito, muito longo, né? De 15 dias. Enfim, aí você procura o seu médico, já vai estar aqui para ajudar. Mas eu acho que é muito legal trazer isso, né? Deixar as pessoas pilas de que não existe um padrãozinho em que você tem que se encaixar. Que, na verdade, esse gap de ser normal é bem grande. Exatamente, isso é muito importante e é por isso que a autopercepção ela é tão importante. É muito importante que cada mulher se perceba, né, tente entender esse mecanismo, como que funciona para cada mulher. E a gente vai falar disso depois, em relação ao ciclo, porque isso é uma parte muito importante do autoconhecimento para as mulheres, conhecer o seu próprio ciclo. A menstruação, ela pode ser comparada, por exemplo, com os ciclos da Lua. Eu vou fazer essa comparação com os ciclos da Lua, deixando uma coisa muito clara. Não existe nenhum estudo que conseguiu provar que existe uma associação entre as fases da Lua e o período menstrual das mulheres. Tem muitas mulheres que acreditam que o certo é menstruar na lua nova e ovular na lua cheia. Bom, aí a gente vai ter que trazer um conceito de certo e errado, né? A gente não acredita em certo e errado. Mas o único jeito de você menstruar exatamente com as fases da lua é se você tem um ciclo de exatamente 29,5 dias. E ele é raríssimo. Assim, o ciclo normal da mulher, ele pode durar de 21 até 35 dias. Qualquer coisa no meio é normal. E eu vou dizer que normalmente a mulher não tem todo mês um ciclo de 28 dias ou de 29 dias. O ciclo vai ser, a maior parte dos meses eu ciclo a cada, 29 dias, como é o meu caso. Mas daí, às vezes eu ciclo 31 dias. E aí, às vezes, eu menstruo a cada 26 dias. E tá tudo bem. Inclusive, para algumas mulheres, o ciclo de irregular é o normal. Tem muita gente que acredita que todas as mulheres têm que ter ciclos regulares. O ciclo ele tem que ser regular para aquela mulher. Então, se o teu padrão ele é um padrão irregular, você já consultou o seu ginecologista, você não tem nenhum problema físico, né? Sempre foi assim? Provavelmente vai ser assim. E tá tudo certo. Não tem problema nenhum. O que eu gosto dessa comparação com a Lua? Porque a Lua ela é visível no céu e ela representa claramente um fluxo, um movimento que ele é um movimento natural de recolhimento e expansão. Tudo na natureza apresenta esse ciclo, né? Nossa vida é um ciclo de nascimento, florescimento, recolhimento e morte. E da mesma forma é o ciclo feminino, não teria por que ser diferente, né? É um ciclo natural. Menstruei. Primeiro dia do ciclo, ou o último, pode-se dizer assim também, né? Que é o dia do sangue. Você tá recolhida.
Depois que a menstruação passar, aí você vive a menstruação, você está nesse período recolhido, né? Você vive o teu sangue. E aí você vai começar, a lua vai começar a crescer. Da mesma forma, o nosso ciclo interno vai começar a se expandir quando você está indo em direção ao período fértil. Expandir, expandir, expandir na primeira metade do ciclo, ainda saindo da menstruação, até que você chega na primeira semana do ciclo, na segunda semana do ciclo, indo para a ovulação, que não acontece na metade do ciclo, eu vou explicar depois por quê, mas você está indo em direção à tua ovulação, que é a lua cheia, é o teu período mais expansivo. Ovulou, super, legal. E é por isso que eu falo também de mulheres que não usam anticoncepcional hormonal, porque você não observa esse ciclo de expansão tão claramente quando você não tem a ovulação. A expansão ela acontece internamente para que a mulher esteja aberta biologicamente para gerar uma nova vida. Sim, a parte biológica não tem como fugir. Essa abertura para se gerar uma nova vida, ela se reflete também numa abertura para gerar novos projetos. É a fase que a mulher tá expansiva, tá social, ela quer contato, ela tá para fora. Ovulou. Depois da ovulação, você volta, depois da lua cheia, você volta para esse período da lua minguante. E aí você volta para esse movimento de recolhimento. Então você passa pela ovulação e aí você percebe que, cara, tem mulheres, é muito interessante isso. Tem mulheres que falam, nossa, eu queria sair, tava super fértil, liguei pras minhas amigas, queria sair pra balada ou pra dançar, ou seja lá o que for, na sexta-feira. Na sábado, amanhã a gente vai sair, não sei o que, não sei o que. Chegou sábado à noite e eu já não queria mais sair. Eu já pensei, de repente a gente faz um jantar aqui em casa. Algumas mulheres têm, depois da ovulação, sentem tão intensamente essa queda hormonal que acontece depois da ovulação que elas, de um dia para o outro, elas já, passou, já não tô mais fértil. Ou já não, a ovulação já aconteceu, você continua fértil depois um pouquinho ainda, né? Enfim. Acho que se você não sabe que, na verdade, isso pode acontecer com você, você entra naquele processo de culpa, né? Ai, aquela famosa frase, né? Ai, como você é de lua. Sim, eu sou de lua e isso é maravilhoso ser de lua, exatamente. Sabe? Mas é não se sentir culpada por um dia você tá fazendo planos, isso e aquilo, e chegou um momento, pô, não quero, sabe? Respeita, sabe? Claro, tem eventos que você não quer perder o aniversário, né? Tipo, da sua amiga, ou alguma coisa assim. Mas vai, enfim, né? Pra dar o parabéns. Mas respeita o teu tempo, respeita que você não vai conseguir ficar lá dançando até as 3 da manhã, 4, 5 da manhã, que na verdade você vai lá, vai ser legal, pra, né, fazer o social, mas respeita teu corpo, volta pra casa antes, dorme cedinho, né, e desfruta, porque esse é um período maravilhoso, um período de abertura criativa, de conexão consigo. Nossa, você senta pra meditar e você, né, total no presente, coisa que quando você tá no teu período fértil, você tá ali, ó, pensando o que vai fazer, você já pensou em reformar o quarto de meditação inteiro e meditar, você não meditou ainda. Sim. Então, é aproveitar essas oportunidades. Sim. Né? Eu acho que esse é, quando a gente pensou em bater esse papo, eu acho que essa é a coisa mais importante e é o que a gente pode trazer para as outras mulheres da nossa experiência pessoal. Para mim, foi muito importante. É interessante que eu fui para ginecologia antes de começar o meu processo do autoconhecimento. Então, quando eu comecei a minha jornada do autoconhecimento, eu já tinha o background teórico como ginecologista. E foi meio que aquele tipo, entendi. É isso que acontece do ponto de vista hormonal. É por isso que isso acontece, ou é por isso que, né? E era isso que a gente quer, é isso que a gente quer compartilhar com outras mulheres, que conhecimento, ele é poder, conhecimento, ele é autonomia, né? E que você
acolha o teu ciclo como ele se apresenta. Porque, vou fechar a questão do ciclo, a gente passou, ovulou, entrou em recolhimento, e aí na última metade do ciclo você está completamente recolhida para sangrar de novo e começar um novo ciclo, para menstruar de novo e começar um novo ciclo. Qual que é a beleza disso tudo? A primeira coisa é isso que eu tinha comentado antes, que é o acolhimento de si mesma, né? A Owning, ela traz essa ideia do pegar para você o que é teu, né? E dizer para as outras mulheres que você é perfeita exatamente do jeito que você é, né? Não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado que quando você tá perto de menstruar, você não queira fazer social. Existe um motivo para isso estar acontecendo no teu corpo. Você não é depressiva, nem histérica, nem nada disso. Vou ressaltar, existe sim transtorno pré-menstrual, existe sim depressão, transtornos psicológicos, transtornos da menstruação, tudo isso existe, né? Existem mulheres que sofrem muito no período pré-menstrual, que precisam tomar medicação. Eu não tô falando dessas mulheres, desse grupo de mulheres, eu tô falando em geral, tá? Inclusive, falando isso, para ressaltar que o fato de você viver esse recolhimento e de você estar mais pensativa, mais meditativa, não significa que você tem um transtorno e que você precisa tomar remédio, né? Então, é muito importante que, se você tem dúvida, você entre em contato com uma ginecologista, um ginecologista que possa acolher a tua história e realmente fazer um diagnóstico adequado do que você tem. Porque eu recebi muitas mulheres no consultório entupidas de remédio e que você olha aquilo tudo e pensa, ok, na verdade, o que acontece é que, sei lá, ou a vida tá tão estressada que o ciclo faz alteração do ciclo, ou a mulher tem um padrão de recolhimento, mas ela não pode se recolher nesse período do ciclo. E aí você tem uma sobrecarga dos teus sistemas e acaba gerando um transtorno. Enfim, são muitas nuances, né? Mas só ressaltar, se você considera que é muito anormal o que você tem, procure o seu ginecologista, né? Naturalmente. Né? Então, eu acho que a Luana foi uma pessoa que me ajudou muito a entender e a olhar também para o ciclo. E, de repente, você conta um pouquinho da tua história, da tua experiência, assim, o que você considera no teu ciclo, o que é legal para você, porque você é super cíclica, a gente costuma dizer, e você também sente essa influência da lua bastante. Enfim, como é que é para você? Com certeza eu sou super cíclica. Eu acho que eu dividiria o meu período menstrual em duas fases, que são as fases que realmente eu sinto. Não realmente dividir 14 dias aqui, 14 dias aqui. Não, com certeza não. Mas eu sinto que o meu período fértil, ele é muito fértil. Às vezes ele vem, assim, 7 dias fechadinho, mas às vezes ele vem, assim, 3 dias numa loucura em que, meu Deus do céu, se deixar eu construo um prédio com a minha própria mão, assim, eu vou e vou. Em compensação, o meu período de recolhimento, ele também é super intenso, e eu passei por um processo muito forte, anos e anos, desde a minha primeira menstruação, eu acredito, eu tinha cólicas horríveis, que eu ia parar no hospital, porque, enfim, né, a cólica era tão forte que eu não conseguia ficar sem remédio. E quando a gente começou nessa busca do autoconhecimento, a gente começou a fazer cursos sobre o sagrado feminino, eu comecei a realmente identificar que, na verdade, o recolhimento, o parar, era fundamental para as minhas cólicas diminuírem. Então, quando eu tava, assim, a vida moderna, né, na rodinha do hamster, que eu falo, loucamente ali, chegava perto do meu período menstrual e você fica, sabe, se obrigando a continuar naquele ritmo. Nossa, eu caía com uma cólica e eu sempre digo, nossa, minha cólica tá vindo para me avisar, para me lembrar a desacelerar. Então, eu acho que entender isso foi fundamental. Quando eu falo sobre
pô, harmoniza o teu ciclo menstrual com o teu calendário do Google, sabe? É fundamental, porque primeiro você larga a culpa, porque eu tinha muita culpa do, poxa, mas por que que eu não tô conseguindo? Eu sou arquiteta e urbanista, então durante a faculdade eu tinha muito essa, poxa, mas por que semana passada eu estava produzindo um monte, hoje eu não estou produzindo nada e não quero fazer, e então eu vivia esse conflito, porque as datas continuavam iguais, as entregas continuavam iguais, a prova continuava naquele calendário. Então, eu sofria muito. Quando eu comecei a entender o meu ciclo menstrual, começou a ser muito mais fácil. Porque daí eu entendia que no meu período, mais do que entender, na verdade eu me escutava. Essa é a verdade. Eu escutava o que o meu corpo estava dizendo para mim. Porque ele era muito claro, entende? Era claro até no meu paladar. Porque no meu período de expansão, eu buscava café. Por mais que eu não precisasse do café, porque eu estava super acelerada, tudo. Mas eu buscava aquele estímulo a mais e que realmente eu podia ir a mais. No meu período de recolhimento, eu já não queria mais café. Eu já queria aquele chazinho, sabe? E até hoje eu mantenho isso. Passou o meu período fértil, eu já sei que eu ovulei, porque na manhã seguinte eu já não quero mais o meu café. Eu já quero o meu chazinho, eu já quero, sabe? Então, realmente, aceitar. E aí tem milhões de coisas. Já fiz curso de aromaterapia, já fiz curso de Ayurveda, já fiz... Meu Deus, a gente já fez curso de tanta coisa, né, Bru? E tem diversas linhagens que vão te ajudar a adequar, né, a tua alimentação, a aromaterapia, né? Enfim, as tuas atividades físicas o teu período menstrual. E eu acho que isso vale a gente fazer um vídeo para cada período, porque Sim. Tem cada coisa que você pode fazer, acrescentar sementes para ajudar e realmente, né, organizar, fazer a tua alimentação para que ela condiza com os teus picos hormonais, o que você está vivendo naquele mês. E apesar da Bruna querer hoje entrar na parte hormonal, eu acho que com certeza a gente tem que fazer isso, porque é fundamental. Eu passei, inclusive, acho que vale a pena para ressaltar o quanto as nossas atividades externas influenciam no nosso ser mulher, mas também nos nossos outros hormônios. Eu passei por um processo de exames de rotina, sempre fiz, né? E uma vez a gente identificou que eu tava com a minha taxa de testosterona muito alta, né, Bru? E a gente fez um monte de... Nossa, fez exame, fez isso e aquilo, aí você já pensa que é alguma doença mais séria, né? No final das contas, não era nada. Era só porque eu tinha passado por um período, assim, de estresse muito grande, que era final de semestre da faculdade. E no final, tudo aquilo que eu estava vivendo externamente interferiu internamente, né? De um jeito, assim, que eu realmente senti sintomas fortíssimos. E, na verdade, era só uma alteração hormonal. Então, pra gente ver o quanto isso mexe, o quanto isso é importante, né? O quanto isso mexe com todo o nosso sistema. Sim, é importante dizer que, pegar esse teu gancho para dizer que é um sistema de vai e volta, né? Tanto o nosso ciclo interno influencia as coisas externas, quanto o que a gente vive externamente influencia o nosso ciclo interno. Então, é sim verdade. Eu costumo dizer para as minhas pacientes, eu costumo brincar que existe um motivo por que você tem cólica e dor de cabeça no teu período de recolhimento. Você tem uma série de hormônios no teu corpo nesse período, e os neurotransmissores, eles também se alteram dentro da tua cabeça. E eu entendo esses sinais do teu corpo como sinais do teu corpo dizendo que é hora de parar. O nosso corpo, especialmente o corpo feminino, ele fala o tempo todo com a gente, sabe? Como ginecologista, essa é uma das partes que eu mais gosto de trabalhar e de estudar, que é a influência psicológica nas doenças, né? O que eles chamam de medicina psicossomática. Eu não sou formada em medicina psicossomática, mas ele é muito interessante. Não precisa muito para você reparar a conexão e ver, por exemplo, mulheres muito estressadas tendem a desenvolver determinadas doenças, que viram doenças no final, né? Porque
elas tendem a ter o mesmo padrão. Outras medicinas vão explicar isso, a Ayurveda vai explicar isso, enfim. Mas a tendência é, isso que a Luana falou, isso se observa mesmo. Você tem cólica, e aí, só que aí você toma um remédio porque você tem que trabalhar, ou você tem que estudar, ou você tem uma prova, ou você quer fazer alguma atividade, você tem atividade social para cumprir. E aí você vai, e aí você usa você toma um remédio, não sente a dor, e aí você usa esse esforço a mais, aí você vai sangrar mais. Ou você vai ter sangramento com coágulos, ou você vai ter outras coisas no teu ciclo, dizendo, foi demais, foi demais. Eu acho que o grande desafio da vida moderna é a aceitação de que a nossa biologia ela funciona num ritmo diferente. A nossa roda ela não gira numa velocidade constante. E tá tudo bem. Existem várias ações em relação a isso, inclusive existem empresas que trabalham de uma maneira em que a mulher tem uma flexibilidade de trabalho, uma possibilidade de flexibilizar a hora de trabalho de acordo com o que ela quiser, mas que pode ser também de acordo do ciclo. Existem empresas que oferecem licença, por exemplo, no período menstrual para as mulheres. Mulheres que trabalham com criatividade sentem isso muito, porque, inclusive, essa fluência do ciclo, ela te dá um pico de criatividade que você não teria de outra maneira. Então, é lógico que no teu período, se você pensar hormonalmente, e é lógico que no teu período fértil, então, talvez você consiga trabalhar 12, 13 horas num dia. Mas no teu período de recolhimento, talvez para trabalhar 6 horas, teu corpo sinta. No fim de tudo, no fim do mês, você vai ter as tuas horas. Mas essa flexibilidade, e a gente fala isso de um lugar de muito entendimento, de que é difícil viver a ciclicidade na correria da vida moderna. Então, a nossa ideia aqui é não julgar ninguém, nem a gente mesma, porque, por exemplo, eu já cansei de dar plantão de 24 horas no meu período menstrual, depois passar 3 dias de cama em casa, morta de cansada para tentar me recuperar dos plantões, mesmo com a consciência que eu tenho de que não seria o ideal. Às vezes a gente não consegue adaptar a nossa vida, e tá tudo bem também, né? A gente faz o que consegue. Se você tem essa opção, né, então algumas dicas, por exemplo, a gente acabou falando bastante do período de recolhimento, né? Talvez a gente, e agora o nosso tempo também está começando a se esgotar, mas talvez a gente possa trazer depois do período de expansão. Em relação ao período de recolhimento, por exemplo, sei lá, você tem que trabalhar as 8 horas lá por dia que você tem que trabalhar, daí você combinou um jantar com os amigos, daí você combinou que você vai receber visita na tua casa, aí você decidiu que você vai limpar o armário. Tudo na tua semana do recolhimento. Não vai acontecer. Aí a gente vai começar... Porque provavelmente você planejou tudo isso na tua expansão. E aí você achou que era uma boa ideia fazer tudo isso, né? E esqueceu que vinha a tua menstruação. E você chegou lá e falou, caraca, tô cansada, eu comecei já 3 dias antes da menstruação, eu já tô com cólica. Esses são sinais de que talvez você esteja com muitas atividades. Então faz o que dá. Desmarca com os amigos, marca para a próxima semana, fala para aquela tia que vai te visitar justamente no teu período de recolhimento, que não é uma boa ideia. Tipo, sei lá, daqui a 2 semanas, de repente. Se o trabalho não for possível, procura para o período de recolhimento não ter prazos finais. Tipo, deixa o prazo final do que você tem que entregar não para o teu período de recolhimento. Porque é assim com a maior parte das pessoas. Por mais que você seja uma pessoa super planejada, cheia de tabelas, com, sei lá, virginiana com lua e ascendente em virgem, enfim, mesmo assim, quando chegar perto da tua entrega, você vai estar mais estressada, você vai estar, ainda tem sempre aquela última revisão. Não é a melhor opção. A tua taxa de atenção e concentração, ela também, para atividades externas, ela também se modifica e ela também está diminuída no teu período de recolhimento. Então, essas são várias coisas, várias dicas. Depois a gente fala mais sobre cada uma delas que acabam ajudando você a entender que não, você não está ficando louca, não, tá na TPM.
TPM, que é o transtorno pré-menstrual ou tensão pré-menstrual, na maior parte das vezes não tem nada de transtorno, né? E eu nem gosto muito dessa palavra, porque existem mulheres que têm um transtorno pré-menstrual e elas têm um problema que tem que ser resolvido. Mas a maior parte de nós não tem TPM, a maior parte de nós só está no período de recolhimento e geralmente tem um período de recolhimento negligenciado. E aí o teu corpo diz: já que você não para, eu vou te dar uma ajudinha. Te dar uma dor de cabeçazinha, te dar uma cólicazinha ou uma cólicazona, te dá aquela dor nas costas aqui embaixo que te faz, né, não dá, que é o jeito do teu corpo dizer: querida, tá na hora de se recolher. Então, escutem o seu corpo. Essa é a maior dica que a gente pode dar. Aproveitem a quarentena, que vocês vão estar mais tempo em casa, vocês, sabe, vão poder ficar mais flexíveis, quem sabe, no horário de trabalho, para vocês realmente escutar e colocar essas dicas que a gente deu em prática. Eu acho que você tem um caderninho em que você anota, quase como um diário sobre a sua menstruação, mas em que você vai anotar durante todos os dias. E tem até aplicativos, você usa um aplicativo que você também consegue anotar, né, sintomas, emoções. Eu acho que isso é muito interessante e fica muito claro, porque no final, assim, ó, de 3 meses, você já identificou os seus padrões. Assim, é inacreditável, porque de um mês para o outro, você não lembra que naquele dia determinado, do 12º dia do seu ciclo, sabe? Você está se sentindo linda, maravilhosa, sabe? E no 20º dia, você já estava só quero me enfiar embaixo da coberta e assistir Netflix. E aí você identifica que no mês seguinte teve a mesma coisa, ou algo muito similar, e no outro mês também. Então, você consegue identificar o seu padrão. E aí, finalmente, você consegue a se entender. Você começa a se conhecer, na verdade, né? Então, essa é a nossa dica. Faz um caderninho, aproveita a quarentena e se escutem. Sim. Utilidade pública, que eu citei no vídeo e acabei não puxando o gatilho: a gente não ovula no meio do ciclo. Eu vou gravar isso como um mantra. Porque, sim, existem muitas mulheres que acreditam que a gente ovula no meio do ciclo, porque o ciclo tem 28 dias, o ciclo modelo que a gente usa para explicar o ciclo menstrual é um ciclo de 28 dias, e aí você acaba ovulando no 14º dia. Por quê? A primeira metade do ciclo é a parte variável do ciclo, que é até a ovulação. Depois que ovulou, você tem, em geral, 13 a 14 dias a menstruação. Então, a gente não ovula na metade do ciclo, a gente ovula 14 dias antes da menstruação. E é por isso que é tão difícil de saber exatamente, como só pela tabelinha, né, só pelo cálculo, exatamente o dia, porque você não sabe quando você vai ovular. Você sabe quando você ovulou no mês anterior. Então, essa dica da Luana, eu sempre dou essa dica. O processo do autoconhecimento das mulheres, ele passa necessariamente ou em grande parte pelo autoconhecimento da tua biologia, do teu ciclo feminino, do teu ciclo menstrual, passa pelo autocuidado e o autorrespeito por quem você é e por esse corpo abençoado, né, que permite a nossa passagem aqui por essa terra. A gente aprendeu como... Eu queria fechar esse papo com uma reflexão de que a gente aprendeu como mulheres que o nosso corpo é sujo e errado. A gente aprendeu que a menstruação, ela é uma coisa suja e que o nosso corpo, ele é impuro. Então, e que a vagina, ela tem um cheiro estranho. E nada disso, e na verdade tudo isso, ele é só o reflexo de uma sociedade que se construiu baseada no corpo masculino, né? De como deve ser, desse ideal estéril, desse ideal de beleza que obriga as mulheres a terem um padrão determinado, que é um padrão determinado por homens, em geral. Então, o autoconhecimento feminino e o nosso, acho que uma das nossas missões de vida e por que a ONU surgiu é dar o recado de que você é perfeita do jeito que você é. E sim, você é cíclica. E sim, você sangra.
E esse sangue, ele não é impuro, ao contrário. Esse sangue menstrual, que a gente menstrua todo mês, é a primeira casa de todas as pessoas que habitam esse planeta Terra. Porque todos nós um dia estivemos grudadinhos lá no útero das nossas mães, dentro do sangue menstrual, antes de menstruar. Então, eu gosto de fazer essa reflexão porque essa é a beleza do nosso sangue menstrual, é a realização de que é ele a nossa primeira morada. É dentro dele que a vida começa o seu florescimento. Então, não tem nada de impuro, não tem nada disso. Ele faz parte de ti, inclusive, tudo que você tem de melhor é depositado ali naquele sangue, que é para permitir gerar um embrião. Então, ele é extremamente cheio de nutrientes, né? Depois a gente vai dar umas outras dicas com plantas, enfim, o que dá para fazer. Mas o recado é esse. Pega um caderninho, né? Faz parte do teu autocuidado, se observa, você vai observar, depois tem 1 milhão de variações, mas dentre as coisas que você pode observar, eu elencaria basicamente. A primeira é o teu humor. Tô feliz, tô triste, tô recolhida, tô querendo contato. A segunda coisa é as secreções vaginais. Isso é um outro tópico à parte, mas a nossa secreção ela também muda ao longo do ciclo, então eu não vou falar nada sobre isso nesse vídeo, mas presta atenção, o que dá para fazer. Quando tem mais secreção, quando tá mais sequinha, tá mais molhada, também é um sinal. Quando você sente que ovulou, independente de qualquer coisa, quando você acha dentro de você, no teu coração, acho que eu tô fértil, acho que eu tô ovulando, sem nenhuma teoria, faz uma marquinha e depois vê se dali a 14 dias você vai menstruar ou não. E aí você vai saber, caraca, isso acontece comigo frequentemente. Eu faço um ciclo grande a cada 3, 4 meses, que é um troço bem doido. Eu ainda não achei explicação sobre isso. Eu sei que tem outras mulheres que fazem. A cada 3, 4 meses eu tenho um ciclo de 31 dias, que é logo em seguida, o ciclo seguinte é um ciclo de 26 dias. Meu ciclo tem 29 dias. Isso acontece sempre. Eu já acompanho meu ciclo menstrual faz uns 4 anos. E é muito doido porque acontece, geralmente eu esqueço, né, porque não acontece todo mês, e aí eu penso, nossa, caraca, eu tô ovulando já? Batata. Naquele mês, ou eu vou fazer um ciclo longo, ou eu vou fazer um ciclo curto. Então, prestem atenção. Quando estiverem menstruadas, fiquem em casa. Agora, na verdade, né, o recado geral para todas as pessoas, fiquem em casa. Olha que legal. A gente tem a quarentena permitindo a gente a viver esse recolhimento forçado, mas, né, isso que a Lona colocou é um ótimo momento de autopercepção. Não surtem, vai passar, porque sempre passa, né? Não tem como gravar um vídeo na quarentena que a gente não fale sobre isso. Vai passar, porque tudo passa. As coisas boas e as coisas ruins. Então é isso. Foi? Foi ótimo. Então a gente terminou o nosso primeiro vídeo, Papo Entre Irmãs. E com certeza esse vídeo vai ser o vídeo geralzão e verão muitos outros vídeos pra gente conseguir ir fase por fase, realmente sendo mais preciso, né? Conseguindo indo mais a fundo. Então, é isso. Adorei. Compartilha, manda pra aquela sua amiguinha que precisa saber mais sobre o ciclo dela, ou aquela que precisa ficar em paz consigo mesmo. E todas somos de lua. Essa é a mensagem. Isso aí. Gratidão. Se você tiver qualquer dúvida, posta nos comentários, manda direct. A gente tá aí para conversar no nosso Papo de Irmãs. Sejam todas bem-vindas, né? E que esse ciclo só se aumente.